Então, como eu disse, a parte de diagrama de sequência eu dividi em 3 partes. Vai ser como os elementos principais do diagrama de sequência, depois as chamadas, comunicação que ocorre no diagrama de sequência. E a terceira parte é um exemplo que eu tirei do livro de Somerville, que é usando o diagrama de sequência para documentar um caso de uso. Então, nesse caso aqui, esse exemplo que eu vou dar aqui não está no livro do ML Guia do Usuário. Assim, o livro ML Guia do Usuário também serve como referência porque os elementos são documentados lá. Mas o exemplo em si eu tirei do livro do Somerville, para ilustrar como usar o diagrama de sequência para documentar o caso de uso. Então, pode ser usado, pode ser uma alternativa à técnica de cenários que a gente viu, por exemplo. Então, você pode, quando quer detalhar um caso de uso, detalhar com cenários, passo a passo, fluxo normal, fluxo alternativo, aquele template que a gente viu. Ou pode usar um diagrama de sequência e também fica claro quais são os passos aí da funcionalidade que está modelado no diagrama de caso de uso. Então, o diagrama de sequência mostra, por exemplo, o detalhe do caso de uso da seguinte forma: ele mostra quais são os eventos, qual que é a ordem que os eventos acontecem. Então, o principal objetivo do diagrama de sequência é mostrar a ordem temporal. Então, mostra aí qual que é a ordem que os eventos ocorrem, a ordem de chamada de mensagens. Quais mensagens são enviadas, quais são os métodos que são chamados, quais objetos estão executando, quem que disparou, por exemplo, o ator, como que os objetos interagem. Então, o diagrama de sequência tenta detalhar essas coisas que, se você olhar só para o diagrama de caso de uso, você não percebe como que a funcionalidade ocorre. Quando você olha o diagrama de sequência, você vê ali o passo a passo, os objetos interagindo. Nem sempre você precisa modelar o caso de uso usando o diagrama de sequência. Às vezes você modela vários casos de uso usando um único diagrama de sequência. Às vezes é um para um, às vezes é um para vários. Por exemplo, um caso de uso pode gerar vários diagramas de sequência quando a funcionalidade é muito complexa. Você quer quebrar em vários diagramas de sequência, ou um diagrama de sequência pode ser suficiente para você modelar vários casos de uso. Então não há essa correspondência um para um. Então essa que é a dica geral, é que você não precisa criar uma sequência para cada caso de uso. Então pode ser uma sequência para vários casos de uso, ou pode ser um caso de uso gera vários diagramas de sequência também. Às vezes você quer usar o diagrama de sequência quando aparece o extend ou include no seu diagrama de caso de uso, porque não fica tão claro por que aquela inclusão, qual que é a interação entre as funcionalidades. Então, quando tem um include ou extend, esse relacionamento entre casos de uso, então é comum você usar o diagrama de sequência para deixar mais claro, mais explícito o que é esse extend ou esse include, quando que vai ocorrer a inclusão, quando vai ocorrer a extensão. Então, um exemplo aqui do livro Somerville, tem esses exemplos lá, dessa parte, por exemplo, de gerência de artigo. Não lembro se ele coloca sequência para cada um desses casos de uso, mas eu acho que coloca para alguns casos. Vou mostrar um aqui só para ilustrar. Então vamos supor que o que eu quero modelar é o que ocorre quando a funcionalidade imprimir artigo é chamada. Então vou detalhar o caso de uso imprimir artigo. Então memorize aí que o imprimir de artigo é um caso de uso que é chamado pelo usuário. Então, o diagrama de sequência, então, obviamente, vai começar pelo usuário. Então, mesmo o bonequinho usuário que aparecia no diagrama de caso de uso, aparece aqui no diagrama de sequência. E aí aparecem os vários objetos que estão interagindo com a execução da funcionalidade de imprimir artigo. Então, a funcionalidade é imprimir artigo. Quais são os passos dessa funcionalidade? Você pode documentar com a técnica de cenários. Você pode usar um diagrama de sequência para documentar o passo a passo. Essa figura de Somerville, do livro Somerville, eu não editei muito ela, ela está praticamente igual ao do livro. Se não estou enganado, eu editei pouca coisa, mas ele faz algumas coisas que eu preferia que fosse diferente, mas eu tentei ser fiel a ele, não alterar muito o que está no livro. Por exemplo, as mensagens de retorno aqui ele não está colocando como tracejado, ele usou linha contínua em todos os casos aí. Mas isso, como eu disse, o ML é flexível. Tem o padrão mais comum, por exemplo, usar linha de retorno, tracejado, mas ela pode ser usada de uma maneira mais informal. O importante é você documentar o que você quer, nesse caso aí, quais são os objetos que estão interagindo com a funcionalidade de imprimir artigo. Então, tentar uma leitura rápida desse diagrama, não vou perder muito tempo com ele, mas só para vocês entenderem como é que foi modelada a funcionalidade de imprimir artigo. Tem um usuário que solicitou o artigo, solicitou que o artigo fosse impresso, então ele interage diretamente com o artigo. O artigo teve que ver se é permitido, se não vai infringir problemas de direitos autorais. Se, por exemplo, você quer imprimir um artigo aqui na FMG,
No FMG você tem permissão para imprimir os artigos da CM e da I3E, por exemplo. Mas fora da UFMG você não pode. Então você pode aqui dentro. Nessa solicitação de verificação de direitos autorais seria isso. Verificar se você que está no lugar certo, você tem o direito de imprimir esse artigo sem infringir nenhuma lei. Então por isso foi feita essa solicitação aqui por Copyright Form, da classe Copyright. Na verdade foi feita a solicitação que nesse caso aqui o usuário tinha que preencher um formulário. Então não é automático a autorização de copyright. O sistema retornou aqui dizendo: só vou poder imprimir se você preencher esse formulário. O usuário preencheu o formulário, que essa caixinha aqui é a segunda caixinha do objeto usuário, do ator usuário, completou o formulário, enviou para o objeto Copyright Form na classe formulário. Aí sim foi dado OK, deu autorização de direitos autorais para o artigo ser impresso. O artigo foi liberado e foi enviado por My Workspace, seria a área de trabalho aí do usuário. Então, a partir do momento que viu que está OK, foi completado o copyright, foi autorizado imprimir o artigo foi enviado para a área de trabalho do usuário. O usuário foi notificado que esse artigo já está disponível, essa parte aqui do artigo OK. Ele viu que o artigo era disponível pela notificação, por exemplo, a janelinha foi aberta para ele. Ele mandou imprimir, então, disse para ele trabalho para imprimir o artigo, e o artigo então foi enviado para a impressora, que é aqui o My Printer, está representando uma impressora aqui. Enviou para a impressora imprimiu, confirmou, informou o ator, em última instância, que já foi impresso. O usuário pode ir lá na impressora e pegar o seu artigo. Então, o passo a passo de imprimir artigo, como foi visto, como foi modelado essa parte. Então, em alguns casos aí, talvez, dependendo do sistema, não teria toda essa burocracia. Por exemplo, essa classe na Workspace aqui, poderia ser questionado se ela precisa existir mesmo ou não. Mas o Somerville preferiu modelar com vários objetos, até para você ver essa interação entre os objetos numa determinada funcionalidade. Então, colocou 4 objetos aí. Inclusive a impressora, que seria uma entidade externa, está representada como objeto aqui do sistema. Pode ter uma classe uma classe do sistema que faz a interação com a impressora física mesmo, está lá na sala. Então essa classe aqui, impressora, provavelmente é isso, uma classe do sistema, um objeto do sistema, mas que faz a interface com o hardware impressora. Um segundo exemplo aqui. Então, nesse caso aqui é um sistema de saúde, vários casos de uso, diagrama de casos de uso, tem recepcionista que tem acesso a essas funcionalidades. Vamos ver o exemplo de como modelar, usando o diagrama de sequência, o caso de uso, ver informações do paciente. Outro exemplo tirado do livro Somerville. Esse exemplo aqui eu coloquei mais porque ele aparece um elemento que eu não mostrei nos casos anteriores, que é a caixa Alt, que é uma opção mutuamente exclusiva. Eu faço isso, eu faço aquilo. Você pode modelar isso no diagrama de sequência também, então a gente vai ver um caso aqui que é usado. Opções mutuamente exclusivas, aqui no caso são 2, mas poderia ser 3, 4, então não necessariamente é 2, não é um if, then else, não. Poderia ser um switch case onde tem várias opções mutuamente exclusivas. Então isso é possível você modelar no diagrama de sequência. Então a funcionalidade aqui é ver a informação do paciente, caso de uso ver a informação do paciente, é disparado pela recepcionista. A recepcionista pede ver info ao objeto P da classe info paciente. O objeto P interage com o objeto banco de dados aqui, então não vem ao caso, que é a sigla do sistema que é usado como para ilustrar a funcionalidade. Então no livro Somerville ele explica o que é a sigla, não me lembro o que é, mas o DB aqui seria o banco de dados. Então basicamente o objeto P, que é da classe info paciente, pede o relatório para o banco de dados. O banco de dados pede autorização ao objeto AS aqui de autorização. A autorização é dada, então, ou melhor, retorna aqui a autorização, que pode ser uma autorização ok ou autorização negada. Então, se a autorização for ok, a informação do paciente é retornada para a recepcionista. Então, seria a primeira parte aqui da caixa Alt. Se a autorização for negada, então a autorização falhou, é a segunda parte aqui da caixa Alt. A caixa Alt, que é esse retângulo maior com o escrito Alt, é um alternativo. Então, o Alt é de alternativo, que é uma coisa ou outra. Pode ter várias partes aqui, nesse caso tem 2, o que está em cima do tracejado e o que está abaixo do tracejado. Então o que está acima do tracejado é o que seria feito se a autorização for ok.
e abaixo tracejada o que seria feito se a autorização for negada. Nesse caso aqui só tem um retorno, só retorna a informação do paciente, ou então um erro sem acesso, mas poderia ter uma sequência de chamada em cada parte da caixa AUT. Então, a caixa AUT é para agrupar aí uma determinada situação que é mutuamente exclusiva com outra situação ou com outras. Então, nesse caso aqui tem duas situações, a autorização está ok, outra negada, são mutuamente exclusivas, pode ser executada a primeira parte aqui da caixa ou a segunda parte. Poderia ser várias opções mutuamente exclusivas e ainda assim dá para representar com a caixa AUT. Como eu disse, esses exemplos são do livro Somerville, mais precisamente no capítulo 5. Ele dá alguns exemplos de como usar diagrama de sequência para detalhar casos de uso. Então vale a pena dar uma olhada lá no livro, que ele explica melhor esses exemplos aí. Tem outros exemplos também. No geral, diagrama de sequência é o capítulo 16 e 19 do livro UML Guia do Usuário. Os exemplos que eu dei não estão lá, mas a parte conceitual do diagrama de sequência sim. Então por isso eu coloquei a referência também, capítulo 16 e 19 do livro UML Guia do Usuário.